Bom dia, pessoal. Muito bom dia a todas e todos. Estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre um tema bastante instigante e moderno, que são as DLTs e as blockchains. Meu nome é Leonardo Lima, eu sou professor de finanças do Departamento de Administração e vamos passar esse tempo aqui com vocês, né? Qual vai ser a nossa dinâmica aqui? Eu vou fazer uma apresentação sobre o tema, deve durar aqui em torno de 50 minutos. E após a apresentação, nós vamos abrir para perguntas e respostas aqui pelo chat. Vocês vão poder mandar perguntas e eu, à medida do possível, vou respondendo, se possível, a todas. Tá bom? Muito bem. Então, o título aqui da nossa palestra é DLTs e a revolução dos negócios na era digital. Vamos entender um pouquinho o que são as DLTs, então, aqui nesse começo de fala. Nossa agenda vai ser a seguinte: o que é uma ledger? A DLT vem de Distributed Ledger Technology. Então, vamos entender primeiro o que é uma ledger. Depois, o que é uma blockchain, que é um tipo de DLT. Na sequência, vamos falar sobre criptoativos e stablecoins. Vamos falar também sobre diversas aplicações em negócios, tá certo? ICOs e DeFis, e fazer algumas considerações finais acerca do tema. Então, inicialmente, vamos procurar responder aqui a seguinte pergunta: o que é uma ledger? Bom, ledger a gente pode pensar em ledger como um banco de dados distribuído, tá? Que permite registros dos mais diversos com as mais diversas possibilidades. Podem ser registros de transações, registros de documentos. Então, são sistemas de registros, tá certo? Mas que podem fazer a contabilização e a liquidação de negócios e permitem, nas ledgers mais desenvolvidas, permitem com que nós façamos também a programação de contratos inteligentes e colocando ali regras de negócios e até mesmo gestores de organizações, como a gente vai ver na sequência. Para ilustrar inicialmente alguns exemplos de ledgers, um bom exemplo é o Hyperledger, que é um consórcio de grandes empresas de tecnologia, fica sob a tutela uma das empresas que fazem a manutenção é a IBM, né? E você tem aqui diversos projetos no âmbito de ledgers, de registros com contratos inteligentes. Esse é um bom exemplo de ledger. Um outro exemplo interessante é o da R3, é um consórcio de bancos que criaram uma ledger para fazer uma série de ações ligadas ao mercado financeiro. Uma outra ledger interessante é o IOTA, uma ledger voltada para registros e muito voltada para a internet das coisas também, numa lógica em que as coisas, além de se comunicarem, elas podem também fazer registros autônomos, até mesmo pagamentos entre elas, tá certo? Muito bem. Então, dados esses exemplos, nós seguimos agora com a explicação sobre o que é blockchain, mas antes disso eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a tecnologia mais impactante na vida das pessoas nos últimos 25 anos? Certamente vocês vão me responder a internet. Então, a gente vai traçar um paralelo aqui entre o que é a blockchain e o que é a internet. Ou melhor dizendo, o que é uma DLT, uma ledger distribuída, e a internet. A internet é uma rede que inclui um protocolo, protocolos de comunicação, tá? Inclusive tem a espinha dorsal, é uma rede física com cabos de fibra ótica que atravessam os oceanos, ligam continentes, e ela é regida, é uma rede que é autônoma, tá certo? Não tem um dono, a internet não tem um dono, não tem uma empresa que é dona, que opera, não. É uma rede colaborativa e autônoma, que é regida por protocolos, por regras de comunicação, que propiciou, no fim do dia, um baixo custo de distribuição da informação. Então, a gente pode traçar um paralelo entre o que são as blockchains e as DLTs. A blockchain é um tipo de DLT, né? Então, nós temos protocolos de registros distribuídos,
que por sua vez podem gerar protocolos de aplicação. Um exemplo é a rede Ethereum, nós vamos falar muito dela aqui. Isso, por sua vez, pode nos levar a termos aplicativos utilizando as blockchains. E, ao passo que a internet gerou uma redução no custo da comunicação, né, as blockchains e as DLTs geram uma redução no custo das transações de uma forma ampla, não simplesmente uma transação onde alguém está pagando alguém, né? Mas transação no sentido de você ter uma redução do custo de operação, de auditoria, de registro de documento, registro cartorário e por aí vai. Bom, então, agora a gente vai partir para falar sobre as ledgers distribuídas autônomas, tá? Que são as blockchains. E a primeira blockchain que funcionou, deu certo, é a blockchain do Bitcoin. O Bitcoin é um token nativo, é um criptoativo, utilizado como incentivo econômico para que esse sistema funcione, né? Para que essa blockchain funcione. Tá? Ele foi criado possivelmente por um pequeno grupo de pessoas lá no Vale do Silício, na Califórnia, que se autodenominaram Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto não é uma pessoa, é um pseudônimo. E foi criado esse token, né, o Bitcoin, como um incentivo econômico, né, para manter o sistema de pé, rodando de uma forma autônoma. Tá? Eu coloquei aqui a figura de uma pizza, só de curiosidade, né? Quer dizer, no começo, muita gente levava o Bitcoin um pouco na brincadeira, e 2 pizzas foram vendidas por 10 mil Bitcoins. Hoje, um Bitcoin vale em torno de $11.000, né? Então, vezes 10 mil, foram pizzas bem caras, certo? E vale muito, por quê? Porque essa rede provê uma série de serviços e que tem valor, tá certo? Entre vários meios de pagamento, transferência de valores, e ela funciona também como um sistema garantidor de vários outros projetos que podem lançar tokens, né, como a gente vai ver na sequência aqui. Muito bem, como é que uma rede blockchain funciona, então? Lembrando que é uma DLT autônoma, ela funciona sozinha. Tá? É uma organização autônoma descentralizada. Como é que funciona tão bem desde 2009? Não tivemos problema com a rede funcionando. Tudo funciona na base de criptografia. Então, os registros ali dentro são criptografados, tá certo? No caso da blockchain do Bitcoin, por um algoritmo chamado SHA-256, foi desenvolvido pela Agência de Segurança Americana, certo? E as transações, os registros, são todos criptografados seguindo um protocolo, tá? E seguindo uma forma de organizar esses registros. Depois, aparecem 2 tipos de agentes aqui na blockchain que são importantes para o funcionamento dela. Tá? Um primeiro tipo de agente são os nós da rede. Eles funcionam como auditores. Tá? O que eles fazem? Imagina que eu tenho uma carteira e eu tenho 10 e tento transferir 12. Esses auditores vão dizer, opa, peraí, Leonardo, você não tem 12, você tem 10, você não pode transferir 12. E, portanto, aquela transação, aquele registro, nem vai para a rede. Né? Mas uma vez que um registro seja auditado e vá para a rede, entra em cena um outro tipo de agente chamado minerador. Certo. O nome é curioso, né? Mas o incentivo desse minerador é ganhar bitcoins. E ele trabalha para ganhar bitcoins. Um pouco traça-se um paralelo com um minerador de ouro. Né? Ele vai, trabalha, e de repente ele, bingo, achei ouro. Então a lógica aqui é um pouco parecida. Mas vamos entender o que esses mineradores fazem. Primeiro, eles pegam as transações que foram criptografadas. O resultado de uma criptografia, ao resultado nós chamamos de hash,
Isso é um código, é uma sequência alfanumérica que representa um registro, uma transação ou um registro de um documento ou qualquer coisa que o valha, tá? E eles pegam esses hashes das transações e organizam como se estivesse organizando papéis numa gaveta, eles organizam num bloquinho de dados, tá certo? E seguindo um protocolo, uma forma de organizar isso, tá? E aí eles entram numa corrida para ver quem encaixa esse bloco na rede, numa sequência com outros blocos passados, né? O primeiro bloco, que é o bloco Gênesis, foi feito lá em janeiro de 2009. E você tem uma blockchain, uma sequência de blocos de dados registrados. São fundamentalmente transações, no caso do Bitcoin. Tá? E aí, esse minerador tem um incentivo para encaixar o bloco dele, que é, hoje, ele recebe 6,525 bitcoins e recebe FIIs de transação. Na hora que você vai fazer uma transação, você paga um FII, né? Não é de graça, porque existe trabalho envolvido para a rede funcionar, portanto, os mineradores também colhem, recebem esses FIIs das transações. Tá? Entretanto, apenas um minerador encaixa o seu bloco por vez. E eles entram numa espécie de corrida para acertar um hash que tem zeros no início. E o primeiro que acerta, levanta a mão e fala, bingo, acertei. E encaixa esse bloco na rede e recebe a recompensa. Tá? Parece um processo um pouco esquisito, né? É o que nós chamamos de método de consenso, tá certo? Esse é um método de consenso que nós chamamos de prova de trabalho. Então, o minerador faz uma prova de trabalho que ele fica chutando um hash com zeros no início e só tem como acertar chutando, porque não há como decriptar o algoritmo de tão seguro que é. E eles ficam chutando, usando energia e máquina, processador, tá certo? Placas para fazer isso, específicas. E o primeiro que acerta, né? E aqui nós falamos, pessoal, da ordem de milhares de trilhões de chutes por segundo. Né? É o que nós chamamos de hash power. Para vocês terem uma ideia, essa rede consome, como ordem de grandeza, um estado do Rio de Janeiro, em termos de energia, tá certo? E vocês podem perguntar assim, mas Leonardo, por que tanto trabalho, tanta energia para encaixar um bloquinho ali na rede? É exatamente isso que confere total segurança à rede. Por quê? Se alguém fosse tentar hackear alguma transação aqui dentro, ele precisaria ter muita máquina e muita energia num instante muito curto de tempo, o que torna absolutamente inviável se fazer isso com as tecnologias de processamento atuais, inviável tecnologicamente mesmo, em termos de recursos disponíveis. Então, isso confere às blockchains mais antigas e com muito hash power total segurança para que os registros sejam feitos de forma autônoma e não sejam hackeados, modificados. Tá? Tanto é que, um exemplo, a blockchain do Bitcoin funciona hoje, até hoje, com hack zero, né? Justamente porque é um sistema extremamente seguro, extremamente robusto. Certo? Muito bem. Existem diversos outros métodos de consenso. Aliás, esse é um tema de pesquisa que nós estudamos muito no Departamento de Administração, nos nossos núcleos de pesquisa. Nós estudamos diversos outros métodos de consenso, além da prova de trabalho. Existem diversos outros, proof of stake, prova de capacidade, prova de autoridade, proof of stake delegado, onde você delega votos, enfim. Existem diversas formas de dar um caráter autônomo a sistemas como esses. No caso da blockchain do Bitcoin e do Ethereum, o método de consenso é a prova de trabalho, que é o método de consenso mais robusto e que deu origem à primeira blockchain. Muito bem. Aí vem um garoto, um rapaz, e lidera um projeto chamado Ethereum, tá?
o nome dele é Vitalik. Vitalik tinha, só de curiosidade, ele trabalhava na fundação do Bitcoin e tinha uma revista, Bitcoin Magazine, onde ele ficava divulgando ali. E, de repente, ele lidera um projeto que se tornou o projeto Ethereum, se tornou a primeira blockchain programável, uma das primeiras blockchains programáveis do mundo, né? E isso aqui traz, de fato, uma grande revolução, porque o que, na verdade, eles fizeram? Eles acoplaram a uma blockchain com propriedades parecidas à do Bitcoin, uma linguagem de programação que permite com que você possa fazer contratos inteligentes e criar regras de negócio, regras de distribuição dentro desses contratos. E aí você realmente aumenta muito a força funcionamento dessas blockchains. Tá? Para a gente ter uma ideia, hoje o que foi criado aqui, em termos de valor, ordem de grandeza, vou falar o valor aproximado, a blockchain do Ethereum, se a gente pegar todos os tokens de ETH e multiplicar pelo valor deles, a gente está falando em torno de 300, não são milhões de reais, não, são bilhões de reais. Esse é o valor da blockchain do Ethereum hoje, ordem de grandeza. Tá? E existe um verdadeiro, essa blockchain é aberta, o desenvolvimento é um open source, e existem diversas empresas, grandes, pequenas, que entraram e compõem uma aliança empresarial do Ethereum. Tá? Aqui é uma pequena amostra para vocês verem, né, empresas aqui ajudando a desenvolver essa rede. E, claro, elas estão ajudando, sobretudo, a desenvolver funcionalidades para o seu setor, para o seu negócio. Um exemplo aqui, a gente pode visualizar a BP, uma grande do óleo e gás, né? JP Morgan, certo? E entre outras empresas de tecnologia. Tá? Aqui é só um pequeno exemplo. A rede é muito maior que isso aqui que eu estou mostrando. Bom, e uma das características dos contratos inteligentes e que a blockchain do Ethereum propiciou é você poder programar e criar tokens, certo? Deixa eu até escrever aqui que isso é uma palavra importante. O token é uma representação digital de qualquer coisa, na verdade. Você pode representar ouro, você pode representar diamante, pode representar ações de empresas, pode representar cota de fundo, e entre outras representações que eu não vou antecipar aqui, que a gente tem uns exemplos interessantes à frente. Então, o contrato inteligente permite que você, colocando aqui para um português, né, você tokenize, tá? Essa é uma palavra que existe em inglês, em português não, mas que você tokenize ativos, e tokenize qualquer, faça tokens representando, enfim, qualquer coisa, na verdade, que você queira representar. Tá? Muito bem, isso criou um grande mercado de criptoativos com representações de tokens das mais diversas naturezas, desde o token nativo ligado a uma blockchain, como é o caso do Litecoin, do Dash, do NEM, que é uma blockchain programável japonesa, a tokens que representam commodities, ouro, né, representam cota de fundo imobiliário e por aí vai. Tá? Então, você cria um grande mercado digital que está acontecendo em nível mundial. Para se dar exemplos, nós temos exchanges, bolsas de tokens, de criptoativos no Brasil. A Flow BTC é um exemplo, entre várias. Tá? Hoje nós temos dezenas de exchanges atuando no Brasil, brasileiras, tá certo? E milhares de exchanges atuando em nível mundial. Dou dois exemplos aqui de exchanges americanos que ficam nos Estados Unidos, porque, na verdade, esse mercado atua em nível mundial. A Bittrex fica em Seattle e a Poloniex americana também. E aí você começa a criar um verdadeiro ecossistema com meios de pagamento, cartões e por aí vai. Tá? A coisa evoluiu bastante, esses mecanismos para guardar tokens de forma muito segura, como se fossem mini cofres
num formato de, parecem pendrives e por aí vai. Tá? Muito bem. Uma das questões que se discutia, mas, poxa, como é que a gente vai desenvolver negócios? Tudo bem, tem contrato inteligente, que é fantástico, né? Porque o contrato inteligente você cria ali, que eu costumo colocar aqui entre aspas, você cria robôs gestores, verdadeiros robôs gestores, que podem gerenciar organizações à luz de regras de negócio e de um modelo de negócio, né? Mas existia uma questão ainda, mas poxa, mas os tokens, os criptoativos nativos especialmente, eles têm uma volatilidade significativa no mercado, Bitcoin, o Ethereum e por aí vai. E isso atrapalha quem quer desenvolver um negócio, né? Porque nós temos as moedas fiduciárias, a moeda fiat, que vem de fidúcia, que vem de fé, que é o nosso sistema monetário fiduciário, tá certo? Nós já tivemos um sistema que era um padrão ouro, baseado em laço de ouro, e migramos para um sistema baseado em confiança, em fé, em confiança nas macroeconomias, tá? E nós vamos abreviar aqui esse sistema, essa moeda fiduciária, que é o real, o dólar, como vamos chamar de fiat aqui, tá? Então, a grande dificuldade e a grande discussão era, poxa, nós não temos fiat ainda, né, ou uma representação de fiat ainda nesses sistemas. Os tokens nativos, os criptoativos são muito voláteis. Aí se criou, né, no desenvolvimento que nós viemos tendo aí, sobretudo nos últimos 3 anos, foram criadas diversas stablecoins, tá? Que são justamente representações da moeda fiat, representações fiat. Dando aqui um exemplo, né, essa empresa aqui, a Tether, ela simplesmente trancou dólar numa conta, chamou um auditor, falou, auditor, olha só, eu tenho aqui X dólares, você verifica? Verifico. Chamou um agente fiduciário, não, toma conta aqui então, porque eu vou emitir em tokens no mercado digital o equivalente ao que está nessa conta. E assim foi feito. Então você tem a figura do dólar Tether circulando, que de fato é uma criptomoeda, não é? Aí sim a gente pode chamar de criptomoeda de verdade, né? E alguns projetos, inclusive um projeto aqui brasileiro, que é o caso do BNDES Token, né, que é um projeto programado na blockchain do Ethereum, é um projeto piloto ainda, é bom que se diga isso, mas a lógica aqui é que o BNDES possa testar o empréstimo via tokens, usando contratos inteligentes na blockchain, para viabilizar o controle do uso desse recurso por empresas que tomaram esse recurso, especialmente de empresas ligadas à infraestrutura. Então, esse próprio token do BNDES seria uma stablecoin, quer dizer, porque ele tem paridade com o real. Um BNDES token vale R$1. Tá? E um projeto que eu considero fantástico é o projeto da MakerDAO, o token chama DAI. Tá? O que eles fizeram? Eles fizeram um sistema onde você deposita cripto, tá certo? Eles começaram com Ether, e isso aqui é um lastro, né? Lembrando que, de certa forma, as redes blockchain são lastreadas por uma riqueza real. Você tem ali máquina e energia, tá? Lastreando o funcionamento de uma blockchain. Assim como um gerador de energia elétrica, uma termoelétrica, uma hidrelétrica, lastreia uma rede de energia elétrica funcionando. Tá? E existe uma riqueza atribuída, né? Um valor, um investimento feito ali, tá? Que está lastreando tudo isso. Né? Lógico que a discussão econômica sobre lastro é muito mais ampla, tá certo? Eu estou aqui fazendo uma analogia, uma abreviação. Tá? Mas, então, o DAI, né, o MakerDAO, recebe Ether e Bitcoin e emite DAIs, né, um DAI vale $1 no mercado. Tá? E isso é muito interessante porque eles ficam controlando o valor do DAI,
tá? Se o DAI começa a descolar do dólar, eles vão lá e emitem mais DAI. É como se fosse um pequeno banco central controlando aquele token, né? Para manter a paridade com o dólar. E funciona. É impressionante como é que funciona bem. Então, portanto, nós podemos classificar o DAI como um dólar sintético. É um pouco diferente do que você guardar dólar numa conta e tokenizar dólar. Aqui não. Eles estão utilizando garantias, cripto como garantias, e emitindo dólar sintético. Tá? A grosso modo, a gente poderia comparar com um negócio de empréstimo com penhora. Penhora de joia, por exemplo. Se você quer tomar um dinheiro emprestado, você vai lá, deixa joia, ouro, tudo mais. Você está deixando uma garantia, tá certo? E toma um empréstimo. Se você não pagar aquele empréstimo, né, a tua garantia é executada. A lógica aqui é parecida, né? Eles trabalham com depósito de cripto, de Ether e Bitcoin, e emitem DAIs no mercado, tá? Então, emitem fazendo empréstimos em DAI, né? Portanto, a gente tem aqui um dólar sintético circulando, lastreado em Bitcoin e Ether, que, por sua vez, é lastreado em máquina e energia, que não deixa de ser uma riqueza. Tá? E, com isso, os contratos inteligentes agora têm acesso à utilização de tokens que representam a moeda fiduciária. Tá? E, portanto, se viabiliza, facilita a elaboração de negócios. Muito bem, então, com os contratos inteligentes, dá para fazer muita coisa que nós não pensávamos ainda. Um exemplo é você pensar em seguros sem seguradora. Por quê? Um contrato inteligente pode muito bem utilizar regras de negócio de uma seguradora, tá? E fazer o que nós podemos chamar de proteção mútua, peer-to-peer. Tá? Esse aqui é um exemplo de empresa aqui no Brasil, criando esse tipo de negócio. Tá? É claro que para verificar o sinistro e tudo mais, você vai precisar de pessoas ou empresas fazendo serviços, mas o bojo do negócio pode ser regido por contratos inteligentes. Existe uma tremenda transformação no mercado financeiro. Eu vou falar um pouco sobre DeFi no final, tá? Mas você tem empresas tokenizando valores mobiliários, tá certo? Cotas de fundos, títulos de empréstimo, ações de empresas e por aí vai. No caso brasileiro, não é permitido ainda a tokenização de valor mobiliário, certo? Está evoluindo muito a percepção de como os avanços tecnológicos propiciam uma série de vantagens, mas valor mobiliário ainda não é permitido. Mas em outros lugares do mundo, sim é permitido, e você pode, de novo, como esse mercado é mundial, você pode tokenizar valores mobiliários. Tá? Um exemplo que eu dou aqui, foi um projeto até que eu acompanhei um pouco, foi de um grupo brasileiro que tokenizou cota de fundo imobiliário. Inclusive, eles pretendem investir no Brasil, né, com essa captação que eles fizeram lá no Crypto Valley, na Suíça. Bom, a gente pode pensar numa revolução também na indústria de direitos autorais, porque imagina você ter contratos inteligentes, né, no caso estou citando aqui o exemplo de músicos, né, e o contrato inteligente já paga, quem consome a música paga algum token mínimo, né, faz um micropagamento, e aquele micropagamento já cai na conta, né, na wallet, na carteira digital do autor da música, tá certo? E isso vale para contratos, isso vale para qualquer tipo de sistema autoral também, não necessariamente precisa ser música, você pode ter qualquer sistema autoral ligado a uma poesia, um livro, e por aí vai. A pessoa que consome faz um micropagamento e aquilo já cai direto na conta do autor. Né? Muito bem, esse aqui é um exemplo de projeto, no caso de música, usando blockchain mais simples. A gente pode pensar
né, entre aspas, aqui no Uber sem Uber. Né? Um outro exemplo de projeto interessante é o do Arcade City. Você tem uma cooperativa, uma rede de motoristas, onde os pagamentos, as transações são feitas no âmbito da blockchain, e aquela cooperativa é regida por um contrato inteligente. Tá? Isso faz com que, como você não tem todos os custos ligados a uma empresa como Uber, isso propicia com que o motorista cobre menos, na verdade a taxa fique menor, porque a taxa desse sistema aqui é muito menor, né? Então, na verdade, o motorista paga menos e o usuário acaba pagando menos também, né? O motorista paga menos a rede e o usuário acaba tendo uma taxa menor de utilização aqui. É um sistema descentralizado. A gente pode pensar em sistemas de votação funcionando dentro da blockchain. Um exemplo aqui é o Follow My Vote. Prediction markets são mercados de... Uma vez eu estava explicando isso aqui em casa, e aí o pessoal, não, mas isso é mercado de aposta. Eu falei, não, vai além do mercado de aposta, porque é o que nós chamamos de prediction markets, mercados de previsão, porque você permite utilizar a inteligência coletiva para precificar certos eventos. Tá? Então, isso é muito forte, porque a inteligência coletiva, de uma forma geral, erra muito menos, né, que a inteligência individual. Tá? Então, nós temos plataformas que rodam dentro das blockchains que são verdadeiros prediction markets. Só de curiosidade, existem dois tokens dentro dos prediction markets. Existe o Trump Win e o Trump Lose. Tá? O token paga $1 se o evento acontecer. Curiosamente, o Trump Win está valendo menos que 50 centavos e o Trump Lose está valendo mais. Ou seja, enquanto inteligência coletiva, existe ainda uma percepção, segundo esse mercado, não estou aqui dando opinião, né, segundo o mercado, tá, de que o Trump perde. Entretanto, o token Trump Win vem ganhando um pouco mais de valor, ele está se valorizando, mas ainda vale menos que 50 centavos. Isso é um grande exemplo de um prediction market e onde a inteligência coletiva atua na precificação de eventos. Então, isso é muito interessante, isso é muito valioso, e contratos inteligentes rodando na blockchain, aqui nesses dois, aqui nós temos dois exemplos de projetos assim, o Algor e o Gnosis, tá? Fazem esse tipo de mercado de previsão acontecer. Tá? Nós temos diversas aplicações também em energia. Aqui é um exemplo de certificado de energia renovável, de RECs. Esse é um mercado onde você tem, imagina, um parque eólico gerando energia, e você tem um carimbo de que a procedência daquela energia é renovável. Isso tem valor de mercado, e tem um mercado, só que esse mercado ele vinha sendo trabalhado com papel, código de barra, e por que não tokenizar e colocar na blockchain? Inclusive, isso foi um projeto que nós fizemos. Eu tive a oportunidade de participar com alguns alunos, e nós programamos com um contrato inteligente para fazer exatamente isso. Aqui um modelo de negócio. Né? Nós podemos pensar em representar a própria energia dentro dos sistemas elétricos, representar como token. Tá? Isso vem sendo feito. Um dos primeiros projetos foi o microgrid no Brooklyn. Né? Mas como assim? Imaginem, você tem ali um painel solar fotovoltaico gerando energia, e aquela geração ela é medida e tokenizada, ou seja, o gerador, o prosumer, que gerou a energia, recebe o token em relação àquilo que ele gerou e, de uma forma exposta, ele vende aquela energia para os consumidores que têm que comprar, né, aquilo que eles consumiram. Tá? E isso pode ser muito bem feito dentro da blockchain. Tá? Só de curiosidade, grandes empresas de energia também trabalham em consórcios de ledgers para, enfim, criar sistemas de contabilização e liquidação de energia.
A gente pode pensar, existem outros exemplos aqui, projetos usando blockchain dentro de redes de abastecimento de veículo elétrico. Esse aqui é um exemplo de um projeto alemão, Blockcharge. Tá? Até mesmo blockchains, onde o token nativo, o próprio método de consenso, envolve a geração de energia renovável, o caso do SolarCoin. Existem aplicações no setor de óleo e gás, com blockchain. Tá? Esse é um setor importante, especialmente aqui para o Rio de Janeiro. E queria também falar um pouco sobre os ICOs, né? os Initial Coin Offerings. O que é isso? Da mesma forma que você tem uma oferta inicial de empresas na Bolsa, né, chamado de IPO, tá? Que a empresa está indo lá, ofertando ações, ela está captando novos sócios no fim do dia, para ampliar suas atividades, para crescer e por aí vai. Né? E nós temos aqui, então, a figura do ICO, traçando um paralelo com o IPO. Tá? O ICO são projetos, são empresas que captam recursos via blockchain, tá? Fazendo lá, lógico, elas fazem um prospecto, em alguns lugares isso é regulado, existe até lei para fazer ICO, né? Mas é uma forma bastante democrática, né? Se feita com responsabilidade, de captar recurso, tá certo? Vou dar um exemplo aqui de ICO que foi muito bem sucedido, o da Power Ledger. Power Ledger é uma empresa que começou na Austrália, ligada inclusive a uma universidade australiana, e o projeto deles é desenvolver sistemas de transação de energia na blockchain. Tá? Eles captaram 10 milhões de dólares, né, no começo. E vejam que interessante, você tem a chance, né, você, pessoa física, de trocar, mandar um pouco de token, Bitcoin ou Ether, e comprar Power. Power é o nome do token da Power Ledger. Tá? A partir do momento que você tem Power guardado na sua carteira, você pode inclusive guardar com você, você é sócio desse projeto. Tá? E isso é feito de uma forma desburocratizada, né? E muda muito. Lógico que existe uma série de prós e contras nessa dinâmica, tá certo? A gente não vai entrar aqui nessa discussão, mas a questão é que isso aqui está acontecendo mundo afora, né? Enfim, então a gente está reportando o que está acontecendo e falando da parte interessante, boa, né? O Power Ledger, inclusive, subiu muito, e essa empresa, com essa captação, já desenvolve projetos em outros países. Ela já saiu da Austrália e desenvolve projetos em outros países do mundo. Tá? Aqui um outro exemplo para voltar para o setor imobiliário. Olha que curioso, né? O que setor imobiliário tem a ver com digitalização e com tokens? Aqui são exemplos de projetos que captaram recursos para desenvolver uma série de ações de modelos de negócio diferentes. Tá? Um exemplo curioso é o da Kexcoin. A Kexcoin é uma empresa inglesa que já existe há décadas, há mais de 30 anos, e que fez uma captação via ICO para executar um projeto específico, né, de construção e aluguel, tá? Uma espécie de fundo imobiliário. Tá? E, para vocês terem uma ideia, existe até uma associação internacional de blockchain em real estate, né, em setor imobiliário. Se criou um verdadeiro ecossistema de ICOs, empresas que acompanham os ICOs, fazem tracking dos ICOs, né, informam os ICOs que estão acontecendo, fazem alertas e por aí vai. Isso cresceu bastante. Tá? Inclusive, alguns países perceberam a força disso, né, e já se anteciparam. Um exemplo é a Suíça. Né? A Suíça criou o Crypto Valley, é um ecossistema, e ela reservou uma cidade, a cidade de Zug, tá? No entorno ali de Zug, foi batizado de Crypto Valley, e a Suíça criou leis, regulamentação para se fazer ICOs, né? Ou seja, deu segurança jurídica para que isso aqui acontecesse, tá certo? E simplesmente você tem ali uma geração de projetos e de captações, uma efervescência incrível, né? que o país com uma visão estratégica criou, né?
Luxemburgo seguiu também um caminho parecido, entre outros países, tá? Que perceberam. A própria Ásia, isso está muito dinâmico. O Japão já tem uma cultura de compra e venda de bitcoins incrível e entrou também muito nesse mundo, tá? Mas o mundo inteiro, de uma forma geral, vem avançando, vem caminhando e acompanhando esses desenvolvimentos. Aqui um caso curioso. Vejam como é que um modelo de negócio pode ser muito diferente nesse mundo dos ICOs, né? Eu gosto de dar esse exemplo, que é o exemplo do Gramatik. Gramatik é um rapper americano que ele fez um token de si próprio, né, da própria carreira. E ele não captou pouco, ele captou 9 milhões de dólares. Ele foi lá do CryptoValley, ele foi para o CryptoValley fazer o ICO de si próprio. Ele se tokenizou, né? E, claro, o investidor aqui pode ser um fã do Gramatik, que quer dar uma força para a carreira dele, ou existe um contrato inteligente que define o seguinte, qual vai ser o compartilhamento de receita com esse crescimento que ele vai ter com essa captação com esse investidor. Tá? Então, extrapolando, você pode pensar em tokenizar jogador da base de clubes, ou um jogador que nem está em um clube ainda, ou atletas de uma forma geral. Você pode fazer crowdfundings com regras regidas dentro de contratos inteligentes. Um outro movimento bastante interessante que está acontecendo, né, é um movimento ligado às finanças descentralizadas, as DeFis, certo? Aqui só para vocês terem uma ideia, bom, a grosso modo, o que é uma DeFi? São piscinas de liquidez, pools de liquidez, onde você tem recurso entrando no formato cripto e, de um outro lado, você está fazendo empréstimos. De uma forma geral, a gente pode olhar ali como a grosso modo, um certo banco, mas são pools de liquidez, né? Nós temos diferentes tipos de DeFis, na verdade. Você tem uma DeFi de empréstimo, de fato, são pools de liquidez onde você tem investidores colocando recurso, recebendo juros por esses recursos, e contratos inteligentes emprestando dinheiro a partir desses pools de liquidez. Tá? Você tem DeFis que são bolsas descentralizadas, né? Cuja diferença é que a custódia se mantém na mão do usuário, você faz trocas de ativos, tá certo? Mas não é, diferentemente de uma exchange centralizada, onde o token, o criptoativo, está sob custódia da exchange, uma exchange descentralizada mantém a custódia com o portador, né? Vamos chamar assim. Tá? Você tem DeFi de derivativos, contratos futuros, opções e outros tipos de derivativos, e pagamentos e ativos. Tá? Então, esse é um movimento que está crescendo bastante. A gente vem estudando muito isso, para vocês terem uma ideia. Esse site acompanha a quantidade de recursos que está sendo alocado, né? A gente tem hoje, chegou a perto de 10 bilhões de dólares alocados nessas DeFis, nesses pools de liquidez, nessas diferentes modalidades, né? Bom, isso em nível mundial é pouco, se você for pegar o sistema financeiro dos países e tudo mais, mas o que chama atenção é o crescimento. Tá? A gente vem tendo um crescimento aqui em alguns meses na alocação de recursos nessas DeFis impressionante, impressionante. E isso é, de fato, uma tendência que, enfim, que não tem como parar, na verdade. Tá? Existem, de novo, aspectos favoráveis, positivos e aspectos negativos. Existem aspectos negativos também que a gente pode discutir, né? Mas eu estou mostrando essa tendência que está acontecendo. Muito bem, só para tecer algumas considerações finais aqui com vocês, e a gente vai abrir aqui para as perguntas. Tá? Primeiro, nós estamos falando sobre a possibilidade de termos
impulsos em investimentos de impacto socioambiental, certo? A gente vê diversos projetos, inclusive existem diversos projetos ligados a questões ambientais, tá? E tem projetos que, inclusive, tokenizaram árvores. Você pode comprar uma árvore em certo lugar, cada árvore é um token, e aquele token fica registrado na blockchain. Você pode comprar e vender a árvore, e por aí vai, ou guardar, né? Só extrapolando aqui o que dá para fazer, né? Então, isso viabiliza um impulso muito grande de investimentos de impacto socioambiental. Tá? Isso é super importante, super importante. Nós estamos falando também em valor para quem cria valor. Certo? Por quê? O que está acontecendo aqui nesse mundo? Nós temos uma série de contratos inteligentes de negócios feitos da maneira peer-to-peer, ou seja, sem intermediário, tá certo? E isso começa a viabilizar o seguinte, o valor chegando a quem de fato cria o valor, gera o valor. Tá? Isso não quer dizer que a intermediação também não gere valor. Tem muito tipo de intermediação que traz consigo um serviço, né, ou que gera liquidez, que também agrega valor. Essa intermediação fica, mas aquela intermediação que está ali no meio e só atrapalha, na verdade, e ainda arranca valor das cadeias de negócio, essa vai morrer, essa vai acabar. Tá? E isso é muito interessante, porque a gente tem, além de ter mais distribuição de valor, esse valor vai para quem gera valor. Tá? Ou seja, adeus aos intermediários aproveitadores, que não agregam valor com seus serviços e por aí vai. Tá? Um outro ponto super interessante aqui nessas nossas considerações finais é a bancarização. Quando a gente diz bancarização, é levar, de certa forma, os sistemas financeiros para as pessoas que não têm acesso. Né? Então, as pessoas cada vez mais estão tendo acesso digital, quer seja com um celular simples, né? E a partir do momento que você começa a ter acesso a sistemas financeiros mais descentralizados, tendo acesso à internet, nós estamos falando num grande potencial para bancarizar, ou seja, levar a possibilidade de pessoas que não têm conta em banco, né, fazerem suas transações e criando, portanto, valor, né, para essas pessoas. Um outro aspecto super importante sobre o que a gente está falando aqui é o empoderamento do empreendedor. Tá? Isso aqui é super relevante. Primeiro, no que tange a captação de recursos. Né? Porque agora você tem uma válvula que é de captar via crowdfunding, via ICO. Né? Isso empodera o empreendedor, não fica só dependente de investidores ou de um capital mais convencional. Isso é um primeiro ponto. Agora, existe um outro empoderamento que é assim fantástico, que os sistemas de blockchains e DLTs dão acesso a certas funcionalidades que o empreendedor não tinha acesso antes. Vou dar um exemplo claro. Se você quer criar uma bolsa para negociar alguma coisa, né? O que você tinha que fazer? Tá? Você tinha que... não estou nem falando dos aspectos regulatórios, legais, tá? Claro que tem que ser obedecidos. Né? Mas vamos deixar esses aspectos aqui colocados à parte. Mas o que você tinha que fazer? Você tinha que investir em servidores, sistemas de segurança, tá certo? Entre outros investimentos. Hoje, com algumas linhas de código, você programa uma bolsa que roda na blockchain, né? Com um livro de ofertas de compra e de venda e por aí vai. E a própria blockchain presta o serviço, faz o papel do servidor, de quem vai fazer a segurança, de quem vai fazer a contabilização e a própria liquidação. Certo? Então, vejo que com algumas linhas de código, os empreendedores hoje têm acesso a criar bolsas. Né? Isso é muito disruptivo e de uma forma muito mais barata, empodera empreendedores dependendo do tipo de negócio. Né? O empoderamento aqui é muito maior, e sobretudo para o empreendedor que está começando ou para a pequena empresa, né? A pequena startup. Tá?
Então, pessoal, eu falo sempre com muito entusiasmo sobre essa tecnologia. Claro que a gente também estuda questões que podem ser negativas, né? E a gente tem que olhar sempre os dois lados, discutir, apesar do entusiasmo, né? A gente tem que ter entusiasmo, mas pé no chão. Agora, nós estamos falando sobre isso aqui, ó, prosperidade, tá? Prosperidade no sentido de viabilizar maior distribuição de renda, gerar valor, distribuir valor para quem cria valor, né? Tirando aproveitadores das cadeias de negócio, tá certo? Levar o sistema financeiro aos desbancarizados, empoderar os pequenos empreendedores, né? Então, é isso. Prosperidade é a mensagem. Prosperidade é a mensagem aqui para vocês, tá? Obrigado. Vou ficar à disposição agora para as perguntas. Bom, eu vou estar olhando aqui perguntas no chat, tá? E vou procurar responder aqui a vocês, tá? Só um segundinho que eu estou abrindo aqui o chat em outro local para facilitar a leitura. Muito bem. Então, eu vou escrever aqui para vocês, ó, perguntas. Então, uma pergunta do meu colega, querido colega André Lacombe. Impressiona a capacidade de inovação que isso tudo representa. Agora, como se dá a tributação desses ganhos? André, muito boa pergunta. Eu realmente não comentei aqui sobre isso. Hoje, nós temos no caso, vou falar do caso brasileiro, tá? Nós temos no Brasil uma regra de como se tributa o investimento em tokens, em Bitcoin, tá? Uma regra definida pela Receita Federal que vale desde 2015, né? Então, essa regra já vale há 5 anos, tá certo? E como é que funciona? Você, ao ter ganho de capital e vender mais que R$ 35.000 por mês, você tem que abrir um carnê-leão, né? E com esse carnê-leão, você paga uma taxa de 15% sobre o seu ganho de capital, sobre o seu ganho. Tá? Essa regra é muito parecida com quem tem ganho sobre ações, né? Contudo, sobre ações o limite é de 20 mil por mês e sobre cripto é de 35 mil. Então, a regra de como se paga imposto sobre investimento em criptoativo no Brasil é bem definida há 5 anos. Você declara, você tem que declarar quem tem esses ativos e tem que abrir um carnê-leão quando você e pagar a diferença, assim como é feito com ações, diga-se de passagem. Tá? Bom, claro que a questão da tributação sobre as cadeias de negócio, aí sim é uma discussão extensa, tá? Uma discussão ampla. Né? Mas é possível você criar contratos inteligentes que façam a tributação de forma automática, tá? Mas existe uma complexidade, uma discussão aí ampla, tá certo? Muito bem. Uma pergunta aqui do Gustavo. Bom dia, professor. Você poderia falar um pouco mais sobre o seguro sem seguradoras? Não consegui compreender direito. Muito bem, Gustavo. Imagina o seguinte, o que uma seguradora faz, resumidamente? Ela vende segurança, né? Ela vai te vender seguro de vida, seguro de saúde, seguro imobiliário, enfim. Né? E como é que ela funciona? Tá? Ela tem todo um sistema lá de gestão, né? Prédios com sistemas, servidores, por aí vai, e regras de negócio, né? E onde ela, de um lado, está fazendo a venda do seguro e o outro está executando a operação. Né? Você pode fazer essa operação da seguradora, na verdade, programando um contrato inteligente e esse contrato inteligente rege, né? Ele vira o maestro desse modelo de negócio. Tá certo? Claro que em algumas pontas, veja, a blockchain, o contrato inteligente, não vai fazer tudo, né? Se você tem um sinistro, bati com o carro. Então, você entra lá
na blockchain, né, e fala, fora, bati com o carro. Aí o sistema tem que indicar alguém que vai auditar, né? Lógico que você não tem a parte digital funcionando absolutamente sozinha, autônoma, no caso desse, tá? Mas você pode substituir em parte com contratos inteligentes aquilo que uma seguradora faz, tá? Então essa é a lógica aqui, tá? Obrigado pela pergunta, Gustavo e André. Uma pergunta aqui do Augusto Costa. Obrigado pela apresentação, Leonardo. Como você vê a crescente desconfiança entre entes públicos, como o governo brasileiro, acerca da possibilidade de utilização da tecnologia para atos ilícitos, por aí vai. Bom, isso é sempre uma questão interessante, importante que a gente comente, né? Nós não vamos ser ingênuos de achar que ato ilícito não possa ser feito com blockchain, tá? Infelizmente, existem algumas blockchains que são completamente não transparentes. Não é o caso do Bitcoin, não é o caso do Ethereum que nós mencionamos aqui, mas algumas são, né? E aí eu particularmente penso que essas deveriam realmente ser banidas, ser proibidas, porque elas dão transparência zero, né? E, enfim. Agora, ato ilícito, só para a gente lembrar, né? Vira e mexe, você acha um apartamento aí com 50 milhões em nota escondida, tá certo? Quebra a parede, tem nota escondida. Ato ilícito acontece com imóvel, né? A gente vê recentemente aí ato ilícito, lavagem de dinheiro sendo feita em imóvel. Enfim, né? Muito recentemente mesmo, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, assim, ato ilícito acontece com vários sistemas, o sistema monetário convencional, o sistema de imóvel, enfim, lavagem de dinheiro, né? Agora, aqui tem uma vantagem em relação ao ato ilícito, é isso que eu queria comentar. Vamos virar aqui um pouco a nossa visão, né? Eu vou dar um exemplo, tem um vírus que circulou no mercado há um tempo atrás, o WannaCry, né? Pediram resgate do WannaCry, inclusive infectou empresas brasileiras. E pediram resgate em Bitcoin. Prenderam todo mundo, porque o Bitcoin é rastreável, certo? Uma hora que uma chave entra numa ponta de liquidez, você rastreia e prende. Então, na verdade, é muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Se alguém quer cometer um ato ilícito, não é um bom negócio cometer na blockchain, tá certo? Porque a chance de pegar... E outra coisa, você tem prova material, né? Enfim, então, é muito pelo contrário, né? Se os governos percebendo isso, eles podem criar sistemas transparentes ou integrar esses sistemas autônomos com próprios sistemas de governo. Vou dar um exemplo, o próprio sistema da Estônia, um sistema de governance, de governo digital, né? Total transparência e controle, é uma ledger distribuída. São sistemas parecidos com esses que a gente está falando aqui. Então, muito pelo contrário. Na verdade, você pode melhorar muito a gestão pública, mitigando essa questão de ato ilícito, melhorar muito a gestão pública no que tange aos controles de como o recurso público é utilizado. Um exemplo é o que o BNDES vem fazendo em escala piloto ainda, tá certo? E então essa digitalização feita de uma forma pensada, inteligente, ela é boa, né, para os governos, e ela inibe ato ilícito, ela pode inibir, tá? Desde que feito de uma forma planejada, né? Bom, deixa eu seguir aqui com mais questões aqui que vocês colocaram. Uma pergunta aqui da Renata Ribeiro. Bom dia, professor. Se criarmos valor para quem cria valor, os agentes mineradores não seriam intermediadores, né, e ganhariam com isso também? Ou não entendi o objetivo do minerador? Tá. Muito boa pergunta, Renata. Não, o minerador não é um intermediário aqui, tá? O minerador é um sustentador da rede. Vou dar um exemplo interessante, né? Nós estamos aqui consumindo energia. Eu estou com uma luz aqui acesa, computador ligado, por aí vai. Quem é que está dando suporte a esse consumo imediato que todos nós aqui estamos tendo? São geradores
de energia. Não é isso? Eles estão lá na outra ponta, gerando termoelétricas, parques eólicos, gerando energia e dando suporte, né? E nós estamos consumindo. Tá? O minerador, eu gosto de comparar o minerador com um gerador de energia. O que o minerador está fazendo? Ele está lá consumindo energia, né? E tentando acertar hashes com zeros no início, certo? Então, o que ele está, no fim do dia, fazendo e criando os blocos com os dados, né? Com os hashes, com as transações. Ele está dando suporte ao funcionamento da rede. Ele não é um intermediário, ele é quem dá suporte, é como se fosse o gerador de energia elétrica. Né? Só que o gerador de energia elétrica está gerando elétron, tá certo? O minerador está organizando as informações e está gerando segurança na rede. Por isso que a gente consegue usar a rede com total segurança. Por quê? É a mineração, ou melhor dizendo, o método de consenso, de uma forma mais ampla, que dá segurança ao funcionamento da rede, tá certo? Agora, realmente, como é um tema novo, às vezes a gente não compreende um outro detalhe, mas ele não é um intermediário nesse caso, tá? Cabe dizer o seguinte, pessoal, que existem intermediários nas cadeias de negócio que criam valor. Não é todo intermediário que não cria. Tem intermediário que traz um serviço, tá certo? Né? Existe um intermediário que provê liquidez aos mercados. Né? Então, para esses que criam valor, tem espaço, mas, infelizmente, existem intermediários que entram, não criam valor, sugam e ainda atrapalham, geram burocracia, né? Gera dificuldade para vender facilidade. Esse intermediário que vai sair dos negócios. É esse que sai, esse que perde. Certo? O Serguei comentou aqui também, a gente estava falando sobre arte ilícito, né? Obrigado pelo seu comentário, Serguei Bezerra. Mercado de arte também é usado para arte ilícito. Vários mercados, né? Vários mercados. Tá? Marco Antônio Dias, uma pergunta aqui. Parabéns pela exposição clara e interessante de sempre, Leonardo. Obrigado, Marco. Marco é um grande amigo, professor da engenharia elétrica e engenharia industrial. Estamos vivendo a revolução dos 4Ds, né? Digitalização, desintermediação, democratização e descentralização. Verdade, Marco. Pergunta: você tem notícias de como está o projeto BNDES Token com aquela empresa de cinema? Não, Marco, eu não sei, eu não acompanhei no detalhe como evoluiu. Eu sei que era um primeiro exercício piloto que o contrato inteligente do BNDES Token ia fazer, mas eu acabei não acompanhando. Tá? Agora, trata-se de um projeto fantástico, porque é um grande exemplo de como nós podemos aumentar muito a segurança no uso do recurso público. Segurança e, sobretudo, dar transparência, tá certo? Com isso, a gente está falando em reduzir corrupção. Tá? Quando a gente inclui esse tipo de sistema de ledgers distribuídos, fazendo controle, no caso do BNDES, de empréstimos para projetos. Né? Legal, Renata. Renata está aqui. Muito obrigado, professor. Agora compreendi o papel do minerador. Então, é isso, Renata. Só para agregar um pouco na explicação também, é o seguinte, às vezes você pode ter método de consenso que não tem minerador, tá? Proof of Stake, por exemplo, você coloca parcelas de tokens e o minerador normalmente é chamado de minter ou baker, nesse caso. Um bom exemplo é o projeto Tezos. O projeto Tezos funciona um Proof of Stake, o minerador deixa de ser minerador, passa a chamar baker, né? E você, na verdade, delega Tezos para esses bakers e eles fazem os blocos na blockchain, tá? E ganha a recompensa quem, a grosso modo, participa de um sorteio que cuja probabilidade de ser sorteada é proporcional aos tokens delegados, aos votos delegados, tá? Então, existem diversos bakers espalhados e eles vão dando suporte à rede. Então, não necessariamente o método de consenso é com minerador. Tá? Existem outros métodos de consenso. Aliás, a gente estuda muito isso no âmbito dos nossos núcleos de pesquisa e fazendo pesquisa sobre, porque isso envolve finanças e governança.
Tá? Mais uma pergunta aqui do Serguei. Você acredita na possibilidade da eliminação do dinheiro papel e na adoção de uma moeda digital nacional controlada por um banco central? Quais experiências estão mais avançadas nessa direção? Serguei, excelente pergunta. Tá? Excelente pergunta. Nós temos hoje a figura dos CBDCs. Aliás, eu até deixei na apresentação, acabei deixando e não falei. CBDC é justamente a moeda fiat, a moeda ligados aos bancos centrais, digitalizadas. Tá? Então, a China está fazendo esse movimento de ter o yuan digital, um movimento que está, até onde eu sei, relativamente avançado. Né? Nós temos no Brasil, assim, CBDC vem Central Bank Digital Currency. Tá? Então, são justamente as moedas digitais ligadas aos bancos centrais. Tá? Então, você tem diversos países pensando em CBDCs. Né? Alguns já lançaram. Tá? Recentemente, eu andei vendo uma notícia se não me engano, Bahamas já tinha lançado. Alguns países na América Central já lançaram. A própria Suécia já fez esse movimento. Enfim, alguns países já fizeram. Agora, país grande, realmente grande potência, e que eu tenho notícia de que está em passos avançados, é a China. Tá? Vamos falar um pouco sobre o caso brasileiro. O Brasil está entrando com uma plataforma digital que vai propiciar um salto na nossa forma de transacionar dinheiro, tá? Recurso, que é o PIX. PIX deve entrar ainda esse ano em operação. Tá? E o que é o PIX? O PIX é um sistema de pagamento que vai substituir o DOC e a TED. Certo? E você vai poder fazer transações praticamente em tempo real e a qualquer momento, né? No sábado, no domingo, no fim de semana. Então, isso para as startups, para as fintechs, para os bancos digitais e para as empresas e bancos como um todo, né? É uma evolução muito boa, um passo muito bom que o Brasil está dando. Né? E, inclusive, existe uma área no bojo do Ministério da Economia de governo digital. Certo? Pela primeira vez, nós temos uma área definida ali que vem avançando bem, veio avançando bem, e, enfim, e que está colocando o Brasil em alguns passos interessantes. A própria plataforma do PIX pode ser considerada como uma base para nós pensarmos na nossa CBDC, tá? Do real. E tem muita gente boa, pessoal, falando aqui em termos de Brasil, muita gente boa estudando isso no Banco Central, muita gente boa estudando isso na CVM, tá certo? No âmbito de governo. Então, eu diria que o Brasil não é o país mais avançado, tá? Mas também não estamos atrasados, não. Eu diria que a gente está no meio do caminho, talvez do meio do caminho mais para avançado, tá? E o Pix é uma plataforma que está vindo aí para desenvolver o país, o que é muito bom, certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Tá. Uma pergunta aqui do Marco, né? Marco Antônio. A CBDC da China roda numa blockchain permissionada, o acesso à rede só é permitido para agentes selecionados pelo Banco Central e não há privacidade. Bom, aí é o seguinte, né? É claro que a CBDC de cada país vai seguir uma lógica. Quando a gente fala em blockchain permissionada, é justamente alguns agentes, né, ou algumas pessoas terem permissão, só elas terem permissão para fazer alguns acessos. Né? Aliás, só para traçar um paralelo para todo mundo entender o que é uma blockchain permissionada, dizer, ou uma parte permissionada, que a blockchain pode não ser permissionada, mas você pode fazer um contrato permissionado. Né? Uma das utilizações de blockchain no campo da saúde está em você ter os registros de saúde, ter os prontuários, né, das pessoas registrados em blockchain, e só elas têm aquilo.
mas você pode dar permissão, ou seja, criar contratos permissionados aos médicos, né? Então, um médico que vai te atender usando recursos de blockchain ou ledgers distribuídos, ele como agente permissionado, só ele tem permissão para ter acesso a registros de um paciente. Tá? Então, essa lógica do permissionado pode ser muito boa, tá? Dependendo da aplicação, né? Então, você pode dar o caráter de permissão a pessoas, agentes profissionais, justamente para dar privacidade em certos momentos, né? A privacidade, em diversos momentos, ela é muito importante, tá? E você pode prover privacidade nesses momentos, tá? Claro que é uma grande discussão, Marco, de como os países vão desenvolver as CBDCs e por aí vai, né? Eu penso que esse é um tema para muita pesquisa para a gente, para nós estudarmos, pesquisarmos e contribuirmos com a sociedade de uma forma geral nessa discussão. Tá? Muito bom, pessoal. Não estou vendo aqui mais perguntas e mais colocações. Eu queria muito aqui, em nome do Departamento de Administração e da PUC, agradecer a presença de todos vocês, né? Dizer que foi um grande prazer ter podido colaborar com essa discussão e é um grande prazer pertencer a uma organização como a PUC-Rio, faz 80 anos agora, e que está na vanguarda da discussão desse tema, sem sombra de dúvida, né? E com diversos projetos sendo desenvolvidos, não só no departamento de administração, mas na engenharia, no direito, tem um projeto Legalité, o ECOA PUC-Rio fazendo, startups ligadas ao blockchain, ligadas ao tema, incubadas no Instituto Gênesis, a incubadora de empresas da universidade. Então, é uma universidade muito pulsante e que certamente está dando uma contribuição valiosa na evolução e na discussão desse tema para criar valor para quem gera valor e criar prosperidade. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Um ótimo dia, tá? E nos vemos. Um abraço.